Saudações, este é o informativo barômetro de conjuntura socioeconômica que confere o resultado das principais pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Estudos e Investigação Científica do Inmetro. Nesta edição apresentamos o relatório do Observatório do Petróleo referente ao terceiro trimestre de 2020. A balança comercial petrolífera de Angola registrou um saldo positivo na ordem de 1.773.459 milhões de kwanzas no terceiro trimestre de 2020 como resultado do comportamento do preço obtido no referido ano, com a produção de 1.210 e 1.246 milhões de barris de petróleo por dia nos meses de agosto e setembro deste ano. De acordo com o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a receita petrolífera do mês de agosto fixou-se nos 211,6 mil milhões de kwanzas, uma redução de 15,8 mil milhões em relação aos 227,4 mil milhões do mês de agosto. O valor financeiro arrecadado pelo Estado angolano em setembro resultou da exportação de 39,1 milhões de barris de crude ao preço médio de 45,38 dólares, ligeiramente acima dos 35 milhões de barris a um preço médio de 43,94 dólares do mês anterior. Em termos de contribuição por blocos petrolíferos, o bloco 1506 foi o que gerou a maior arrecadação, com um total de 49,6 mil milhões de kwanzas, seguido pelo bloco 32 com 32,3 milhões. O bloco 14 com 27,2 mil milhões segue em terceiro lugar em termos de receitas provenientes da produção mensal de petróleo. Angola poderá obter resultados promissores nos anos de 2021 e 2022. Estimativas feitas pela consultora Fitch Solutions e pelo FMI revelam as probabilidades da economia angolana ultrapassar a recessão de 4% prevista para 2020 para 1,7% em 2021, acelerando para os 2,5% em 2022. Estes valores ficam abaixo da estimativa do Fundo Monetário Internacional, que antevê uma média de crescimento de 3,1% nos próximos 2 anos, marcando fim aos 5 anos de crescimento negativos do PIB de Angola. De acordo com o Observatório do Censim, a procura interna também deverá aumentar ligeiramente, fruto da normalização das condições econômicas e da assunção de que o governo não vai impor mais medidas de confinamento e antecipa desta forma uma inflação de 18% no ano em curso e de 14,2% em 2022. Já para a Fitch Solutions, o governo de Angola vai provavelmente focar-se na despesa pública quando o pior da Covid-19 passar, retomando a consolidação orçamental em linha com o programa de ajuda do FMI. Angola exportou produtos durante o terceiro trimestre de 2020 para 10 países, destacando-se a RDC com 29,0%, as Ilhas Seychelles com 17,3%, a China com 62,9% e a Índia com 7,2%. Importou produtos diversos igualmente de 10 países, dos quais se destacaram o Togo com 30,3% das importações, a África do Sul com 47,1%, a China com 14,3% e Portugal com 14,0% do total das importações. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas de Angola, as principais categorias comercializadas por Angola na exportação foram os combustíveis, com 95,9%, os bens de consumo, com 2,3%, os bens intermédios, com 1,2% e os bens de capital, com 0,6%. Quanto às importações, os principais grupos de produtos foram as máquinas, equipamentos e aparelhos, com 24,1%, o conjunto, seguido dos produtos agrícolas, com 19,2%, os produtos químicos, com 9,9%, os combustíveis, com 9,4%, os veículos e outros materiais de transporte com 7,4%. Os principais grupos de produtos predominantes no comércio internacional de Angola foram os combustíveis, seguido pelos diamantes e, por último, os demais bens, entre produtos agrícolas, máquinas, equipamentos e aparelhos, veículos e materiais de transporte. O terceiro trimestre de 2020 influenciou a melhoria da atividade econômica global, no âmbito do qual o mercado petrolífero voltou a reequilibrar após o choque nos preços observados no início do segundo semestre, que havia resultado do efeito combinado da guerra de produção entre a Rússia e a Arábia Saudita e o início dos bloqueios ao consumo devido à Covid-19. De acordo com as estatísticas da OPEP, a procura mundial recuperou 8,4 milhões de barris por dia entre junho e setembro de 2020 para uma média de 91 milhões de barris diários. A OPEP e os seus aliados haviam chegado a um acordo histórico no início de 2020 para cortar a produção em quase 10 milhões de barris, cerca de 10% da oferta global, facto que determinou o registro em setembro daquele ano de uma execução de 101% por parte da OPEP e de 63% do lado dos países não OPEP. Ficamos por aqui, o barômetro volta na próxima semana. Até lá!